Vamos ler a Escritura em Mateus 24. Mateus capítulo 24, eu quero que vocês apenas observem, neste capítulo, onde está o sermão profético, o princípio das dores. E aqui está falando de acontecimentos que surgiriam na terra nos últimos tempos, nos últimos dias, sem esquecer que os últimos dias correspondem a 2000 anos de história. A 2000 anos de história. Então, tudo o que está registrado aqui aconteceria dentro deste período de 2000 anos. Até que chegasse a geração que visse a figueira brotar. Na frente você encontra o sermão continua. A grande tribulação. E aqui nós sabemos que a grande tribulação acontecerá depois que a igreja de Jesus Cristo for arrebatada. No versículo 29, você encontra o sermão continua. A vinda do Filho do Homem. E isto era um tempo onde Deus mesmo se manifestaria na terra. E usaria um homem para revelar tudo o que foi escrito na Bíblia, que ficou sem uma compreensão clara. Na frente você encontra, no versículo 45, o sermão continua, a parábola dos dois servos. E assim você tem várias coisas, várias parábolas, entra para o capítulo 25, o sermão profético continua, a parábola das 10 virgens. Então veja que todos esses acontecimentos correspondem a Deus mostrando o que aconteceria nos últimos tempos, até que culminasse no momento da revelação das coisas. Isto é a nossa leitura de hoje. Apenas isto. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai Celestial, pedimos que o Espírito Santo nos dirija uma vez mais a compreendermos a Tua Palavra e a falarmos as coisas que nelas estão escritas, Senhor. Porque sabemos que o tempo está próximo e sabemos que Tu, como mesmo ontem, hoje e eternamente, estás aqui para dirigir Teus filhos aquilo que é Tua Palavra, porque foi sempre assim que Tu agiste, foi sempre assim que Tu fizeste. Te agradecemos por este momento, por estarmos com vida e termos a oportunidade de lermos a Tua Palavra e aprendermos do Senhor aquilo que Tu tens para nos ensinar nesta hora. Que possamos sair daqui abençoados com a Tua Palavra. Só em lermos as coisas sagradas, só em pegarmos nisto que chamamos de Escritura. Ó Deus, um documento que Tu deixaste para nós, nos assegurando Tuas promessas. Só com isto poderíamos ir para os nossos lares abençoados quando encaramos a seriedade destas coisas. Se Tu tens algo para nós, ó Pai, um pouco mais para este momento, então estamos dispostos a falar sobre o assunto, a ouvir sobre o assunto, porque bem-aventurado aqueles que leem e os que ouvem as palavras desta profecia. Nossos corpos mortais não durarão por muito tempo aqui nesta terra. E por isso estamos nos preparando, pedindo a Tua ajuda, porque sabemos que chegará um momento quando estes corpos serão transformados para corpos imortais. E mesmo que já tenhamos descido ao pó da terra, cremos que haverá uma ressurreição, onde ouviremos a Tua voz e o Teu chamado e nos apresentaremos diante do Senhor como pessoas incorruptíveis para viver toda a eternidade contigo. Ajuda-nos neste instante, nós te pedimos o nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Podeis sentar. E assim, amigos, vocês que vieram neste culto e pessoas que nos ouvem à distância, Deus abençoe a cada um de vocês nesta hora. Nós tivemos já um culto a respeito do tema sobre perseguição e do que ajuntaria a igreja, do que uniria a igreja, de como ela seria
trazida a uma unidade. Porque algumas pessoas pensam que a igreja será unida através de uma grande perseguição ou de tribulação. E como o mensageiro de Deus pregou determinados temas e entrou em determinados assuntos, isto fez com que muitas pessoas tomassem algumas palavras ao pé da letra, sem entender dentro do contexto o que ele estava falando. Como no sermão A Grande Comissão, o irmão Branham disse: eu creio, meus irmãos, que está vindo a hora quando a perseguição real vai nos ajuntar. Então seremos a igreja se ajuntará. Quando você observa isto dentro do contexto que ele está nos falando, esta perseguição não se trata de tribulação, mas se trata de provas, de testes com as quais a igreja, os filhos de Deus, seriam testados para serem aprovados. E nós chegamos até aqui no culto passado e vamos adentrar mais um pouquinho, porque nós encontramos pelas Escrituras que Deus permite certas influências em nossas vidas para moldar nosso caráter, para que possamos entrar na imagem ou nos tornar a imagem de seu filho primogênito. E as perseguições que o irmão Branham se refere que virá para a noiva são testes, provas que Deus nos envia, diferentemente da tribulação ou da perseguição que vai vir para os pentecostais ou para a igreja, porque eles ficarão para trás e passarão pela grande tribulação. Nós cremos que a igreja noiva de Jesus Cristo já está sendo juntada pela palavra. A palavra de Deus, a doutrina de Deus, a doutrina de Cristo, está em todas as partes, atraindo a atenção das pessoas, chamando-as para se prepararem, deixando-os unidos com Deus. E por isto, você vê a seriedade do ensino da doutrina de Cristo, porque isto é o que traz um novo entendimento, um novo pensamento, é o que traz a mente de Cristo para as pessoas. E uma vez que elas recebem esta compreensão, esta revelação, todos os filhos de Deus se tornam um com Deus, porque eles terão a mesma mente, a mesma cabeça, pensarão a mesma coisa. Em outras palavras, eles pensarão os próprios pensamentos de Deus e dirão unicamente aquilo que Deus tem dito em sua palavra. Vê? Então, nós temos algumas citações que eu gostaria de estudar com vocês a partir deste culto. Na mensagem, o primeiro selo, do dia 22/3/63, no parágrafo 154, na tradução que eu estou lendo aqui, o mensageiro de Deus nos trouxe esta ideia. Ele diz: os que o Senhor me mostrou, a noiva, ela não estava sob o bloco dos mártires. Ele está se referindo à visão que ele teve da noiva marchando, onde ele viu desde a primeira era da igreja. O grupo de irmãos verdadeiros que viveu no tempo dos apóstolos, no tempo de Paulo, eram genuínos cristãos, sinceros, limpos, prontos, marchando no ritmo do Evangelho, no ritmo da palavra. Então veio cada grupo, de cada era, de cada tempo, de cada dispensação, até que chegou no tempo nosso, na era de Laodiceia. E ele disse que o que viu foi uma total e completa vergonha, porque aqueles que se chamavam igreja, estavam nus, mulheres nuas, apenas com pequenos pedaços, como folhas de árvore, tapando na frente e atrás sem nada. E ele disse que aquilo era uma vergonha, e ele chorou de desespero. Disse: como pode tantos pregadores que deram a vida pelo Evangelho para mostrar às pessoas a vontade de Deus? E é isto que restou, depois de anos e centenas e milhares de anos. O Evangelho sendo pregado na terra, o que resta no final é esta vergonha para se apresentar a Deus. Esse tipo de pessoas, e o anjo que estava lhe mostrando a visão disse: a noiva aparece a segunda vez. A noiva aparece a segunda vez. E aí veio o bloco da noiva, marchando no ritmo da palavra. E ele disse, era igual, idêntico ao primeiro grupo da primeira era. Alfa e ômega, outra vez. Então, aqui quando ele estava pregando sobre a abertura dos selos, no sermão o primeiro selo, ele estava dizendo que quando foi mostrado para eles estes blocos, né, da igreja, de pessoas representando a igreja, ele disse que
a noiva não estava no bloco dos mártires, naquela marcha, naquele ritmo. Observe aqui, deixe-me repetir. Os que o Senhor me mostrou, a noiva, ela não estava sob o bloco dos mártires. Não. O altar de sacrifício dos mártires, mas tinha recebido vestes brancas, aceitando a anistia da graça da palavra vida. Aqueles que são noiva. Lembre-se que na abertura do quinto selo, o que é mostrado são almas debaixo do altar. No primeiro culto desta série, nós lemos no livro de Apocalipse, onde foi falado sobre estas almas debaixo do altar. E talvez alguém que ouviu somente aquele culto poderá pensar que íamos entrar em assunto sobre os selos. E não estamos falando também de outra coisa, estamos falando sobre os selos. Estamos falando da abertura da palavra. Só não vamos entrar em detalhes especificamente sobre os selos. Mas aqueles que recebem a revelação de Jesus Cristo saberão muito bem que estamos pregando sobre os selos. A abertura dos selos, a abertura da palavra. Então, veja que aqueles que fazem parte da noiva de Jesus Cristo, aqueles que serão arrebatados, eles não estão no bloco dos mártires. Aos mártires foram lhe dadas vestes brancas na visão de João, porque eles morreram pelo testemunho de Jesus Cristo. Eles deram suas vidas por amor à palavra. Então eles morreram, sofreram por serem cristãos. Mas a noiva não. A noiva, ela não passa por uma tribulação ou uma perseguição desta. E quando perguntaram para o irmão Branham, a noiva dos últimos dias terá a mesma perseguição que a noiva do tempo dos apóstolos, terá a mesma perseguição. Bem, quem fez esta pergunta estava muito consciente que se alfa repete-se no ômega, então lá os irmãos foram perseguidos, e Tiago foi degolado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, e outros, como Estevão, foram apedrejados, e houve uma perseguição tal, a ponto de Paulo ter sido comissionado para destruir aquela raça chamada cristã, não é? Os cristãos. Pois bem, então alguém pensou, então vai ter que acontecer a mesma coisa com os verdadeiros cristãos hoje, a noiva hoje? E quando foi feita esta pergunta, o irmão Branham foi categórico. Ele disse, não. Ela não terá que passar por isso. Então agora, isto está sendo explicado melhor aqui no sermão O Primeiro Selo, onde ele diz, não, o altar de sacrifício dos mártires, mas tinha a noiva. Tinha recebido vestes brancas, aceitando a anistia da graça pela palavra da vida. Vê? Então a noiva, ela recebe esta anistia, este perdão, esta dádiva, esta graça pela palavra. Tudo que a noiva faz é crer na palavra de Deus. Incondicional. Vê? E diz, Cristo lhes deu vestes brancas. Uma outra citação está na festa das trombetas. O sermão que ele pregou sobre a festa das trombetas, no parágrafo 99, ele diz, houve 3 estágios disso. Como eu disse, os mártires, a era dos mártires. E então o estágio dos reformadores. E então o tempo do chamado para fora. Quando terminada a era laodiceiana, de acordo com Apocalipse 10, o mistério de toda a Bíblia seria conhecido pela noiva. Então, Apocalipse 10, e a abertura destes mistérios que seria conhecido pela noiva, você percebe agora que viria exatamente não na era de Laodiceia, mas no término dela, no final da era de Laodiceia. Estão compreendendo? Amém. Veja. Então, é porque ele mostra aqui 3 coisas, os 3 estágios, que é a era dos mártires, que você sabe, entra ali pela 4ª era da igreja, aproximadamente, onde Roma dominou, onde a igreja romana dominou por mais de 1000 anos, ou quase 1000 anos, onde houve perseguição, mortes, açoites, queimação em fogueira, apedrejamento, tudo. E a contagem que se tem nos livros como as Catacumbas de Roma, eu já li este livro, e vários outros, o livro dos mártires. A contagem é de 68 milhões de cristãos que a igreja romana matou. Vê? Todos que eram contra a igreja, eles matavam. Eram mortos. Eram dispersos.
Suas casas eram tomadas, suas propriedades eram tomadas para a igreja. Por isso ele enriqueceu tanto. Vê? Isto não é contado nas histórias, isto não é contado em sala de aula. Como muitas coisas também não são contadas. Como que está acontecendo hoje na realidade, os jornais não vão te noticiar. Eles preferem te enganar com a morte, com o acidente, com a desgraça que aconteceu. Vê? Mas a verdade do que está acontecendo hoje não é próprio colocar na mídia. Os jornalistas são comprados a cada dia. Por empresários, por seres poderosos, por quem tem dinheiro. Para esconder tal fato, para não revelar tal nome, para não contar tal coisa. Então o que sai para vocês não compensa você assistir. Uma boa parte é mentira. E a verdade que está é camuflada para que você não entenda. Por isso são aquelas letras grandes e garrafais. E você acha que lendo o título já sabe da história. Para que você não leia a matéria pequenininha. É muita coisa, é muita coisa. Pois bem, vamos nos ater aqui, senão eu vou entrar agora por outros assuntos. Houve 3 estágios. O primeiro estágio, ele diz, os mártires. Foi quando Roma dominou, não teve abertura de forma nenhuma para o crescimento religioso. Quem tivesse qualquer ideia diferente da igreja eram mortos e perseguidos. Não é? E muitos morreram. Mas, logo em seguida, o profeta fala sobre a era dos reformadores. Foi o tempo de Zwingli, muitos nomes, João Haas, que foi morto, queimado em uma fogueira. No entanto, na hora de sua morte, ele profetizou que morreria, mas de suas cinzas, Deus levantaria alguém que a igreja não conseguiria parar. Pegaram suas cinzas, jogaram num determinado rio, o local que aquilo foi. Lá na frente você vê que surgiu Martinho Lutero. E como foi que a igreja conseguiu barrar Lutero? Não teve como. Grande reformador. E daí Calvino e muitos outros reformadores. A era dos reformadores. Foi chamada a reforma protestante. Por que isso? Porque eles protestaram contra o sistema papal. Vê? Por isso são chamados de protestantes. Então isso ficou como um nome ruim. As pessoas quando falam protestante, misericórdia, é bode, é isto, é aquilo, mas eles não sabem o que aconteceu. Por que protestaram? Vê? Era um plano de Deus. Se não houvesse a reforma protestante, a igreja estaria continuando do mesmo jeito hoje, fazendo as mesmas coisas. Mas não teve como barrar porque sua sujeira veio à tona na época dos reformadores. Até o ponto que quando chega no Papa João Paulo II, ele teve que admitir e pedir desculpa pelo que aconteceu com os judeus. Agora, já recentemente, nos anos 45, quando a igreja sabia o que Hitler estava fazendo, matando os judeus, queimando-os em fornalha, usando o carvão dos seus corpos para combustível de suas locomotivas, e a igreja sabia e foi condizente com isto. Mas não tem como se esconder a história. Você pode enganar a muitos por pouco tempo. Você não pode enganar a todos por todo o tempo. Não consegue. Pois bem, então teve a era os 3 estágios, os mártires, os reformadores e por último, e então o tempo da chamada para fora. O tempo da chamada para fora é dentro da era de Laodiceia. Dentro da era de Laodiceia. Quando Deus começa a orientar as pessoas a subirem no nível de aprendizado, de conhecimento, porque está chegando o tempo da semente que estava dentro da casca, ali, sabugo sendo criado e casca, muitas capas. E estava chegando o momento do grão amadurecer. E eles tinham que estar preparados para isto, porque ia chegar o momento que a casca vai ter que sair fora e o grão ainda sai do sabugo ainda. Vê? Isto se trata de uma época de amadurecimento. Então agora eu posso ler aqui. Quando terminada a era de Laodiceia, de acordo com Apocalipse 10, você já sabe o que é Apocalipse 10, não sabe? Bem, Apocalipse 10, para os irmãos que estão nos ouvindo à distância, vocês sabem muito bem. E vi descer do céu um anjo forte. Então essa descida deste anjo forte, que é Cristo, Deus mesmo, isto marca um novo período na história cristã, na história do Evangelho. Isto trata-se de Deus implementando, não sei se é este o termo que deveria usar, a era da noiva, porque o chamado para fora é chamar aqueles que são filhos e filhas de Deus do sistema de Laodiceia, do pensamento laodiceiano. E que pensamento é este? Rico sou, estou enriquecido,
De nada tenho falta, e não sabe que é desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. 5 coisas. E de nenhuma destas eles sabem, acham que está tudo bem. Acham que são ricos, que não sentem falta de nada. Acham que estão bem vestidos, uma capa de religião por cima. Todas estas coisas. Então vem o chamado, sai dela, povo meu. Sai deste meio, e eu vos receberei. E isto é quando entra em cena Apocalipse 10, ou quando Deus se revela, quando Ele mostra a sua face, quando Ele se apresenta como juiz supremo, em seu último atributo. E quando Ele faz isto, Ele revela mistérios que estavam escondidos com Ele mesmo, desde antes da fundação do mundo, que nunca tinham sido falados, nunca tinham sido explicados, profeta nenhum viu determinadas coisas, teve que profetizar sobre isto, mas não sabia o que estava acontecendo, nem tampouco o que estava falando. Tudo isto se cumpriu com isto, com esta presença de Deus que entrou em cena e falou por lábios humanos. Veja. De acordo com Apocalipse 10, o mistério de toda a Bíblia seria conhecido pela noiva, só por ela. Correto? Aí ele diz, Apocalipse 10. Ouça com atenção agora. Noiva chamada para fora, pela palavra. O próprio Cristo chamando a noiva para fora. Vê? Não é um profeta. A menos que você saiba que o profeta é Deus mesmo. A menos que você saiba que o Elias é o próprio Espírito Santo. Entenda que o William Branham foi apenas um vaso. Um vaso que foi usado. Só isto e nada mais. Observe. Ouça com atenção agora. A noiva chamada para fora, pela palavra. O próprio Cristo chamando a noiva para fora, confirmando Hebreus 13:8, que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Faz o mesmo. É o mesmo. O que é que o Montblanc está dizendo? O próprio Cristo, dando cumprimento a Apocalipse 10, está aqui Ele mesmo, chamando a noiva para fora. E ele diz, e isto prova, Hebreus 13:8, que Ele é o mesmo ontem e hoje eternamente. Então, se você compreende isto, pela doutrina das Escrituras, entenda que ele está dizendo assim, do mesmo jeito que Deus mesmo desceu no tempo de Moisés, se manifestou na forma do pilar de fogo, ou o pilar de fogo mostrava que Deus estava em cena, e Deus mesmo tirou o povo do Egito e o levou até a terra prometida, e naquela trajetória ele usou um vaso que era um profeta. Do mesmo jeito que Deus mesmo ontem entrou em cena, usou o corpo de seu filho e tirou o povo da antiga religião hebraica, judaica, e levou-os para uma nova fase, para um novo evangelho, e ainda manifestou-se no pilar de fogo para Paulo, e fez com que Paulo direcionasse as pessoas para ver que aquilo é o cumprimento da promessa. Então este mesmo Cristo, hoje, entra em cena para fazer a mesma coisa, nos chamar para fora, Ele mesmo através da palavra. Mas é uma palavra conhecida que as pessoas já tinham há tanto tempo. Mas o que esse Cristo faz quando entra em cena? O Espírito Santo revela o mistério de toda a Bíblia. Amém. Veja que coisa. Quantas vezes já falamos sobre este parágrafo? Pois bem. Mostrando que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, faz o mesmo. É o mesmo. Aquele que crê em mim, as obras que faço também Ele fará. Lucas 22, ou Lucas 17:30. E também Malaquias 4. O irmão Branham juntando essas escrituras para nós. E também Malaquias 4, Hebreus 4, todas estas escrituras prometidas, isto é, entre o 6º e o 7º selo, e a 6ª e a 7ª trombeta. Eu li para vocês a festa das trombetas, parágrafo 99. Pois bem, no sermão à era da igreja de Éfeso, que ele proferiu isto no dia 5 de dezembro de 1960, no parágrafo 13, ele diz assim, agradecemos enquanto lemos dos mártires dos dias passados, porque o tema é, a noiva sofrerá perseguição. Que perseguição será esta que juntará a noiva? Vê? Por isso que estamos pegando essas partes onde ele falou sobre os mártires, sobre aqueles que sofreram. Observe. Agradecemos enquanto lemos dos mártires dos dias passados, como eles selaram seus testemunhos com seu próprio sangue. Ele está orando aqui.
Então, Pai, isto faz-nos sentir que estamos fazendo muito pouco nesses dias. Nós estamos fazendo pouco, comparado com os irmãos que viveram nas eras passadas. Eles sofreram tanto por serem cristãos, Hoje nós sofremos o quê? Qual o sofrimento que temos hoje? O maior sacrifício que você enfrenta é por causa das críticas dos colegas, das amigas, seja o que for, por causa de suas roupas, por causa do seu cabelo, por causa disso, por causa daquilo. Isso é sofrimento? Isso é sacrifício? Por viver diferente deles? Então se coloque no lugar das irmãs lá do passado, que por viverem assim, eram levados, presos, aprisionados. E passaram ali dias e mais dias, sem comer e sem beber, onde ressecavam seus lábios, e deixavam ainda umas gotinhas d'água caindo do lado assim, ó. Tá, só para atormentar. Onde traziam a água assim, e colocavam bem perto de você, e você sedento, dizia, vai negar esta fé, vai negar esse Cristo? Não, derramava no chão. Se você acha que hoje vive uma vida difícil, por ser crente, por viver de acordo com a palavra, imagine os irmãos do passado como eles viveram. Você nunca foi perseguido por isto? Nunca foi ameaçado por isto? Eles selaram seu testemunho com seu próprio sangue. Então, Pai, isto faz-nos sentir que estamos fazendo muito pouco nesses dias. E eu oro a Ti, Senhor, que Tu perdoes nossa negligência, como somos nos Teus negócios. Negligentes nos negócios de Deus. Pessoas negligentes nos negócios de Deus. Entenda que esse trabalho não é nosso. Aquilo que você faz não é seu. A evangelização não é nosso. Isto é negócio de Deus. Deus está chamando seus filhos. E Deus está iniciando aqui na terra uma etapa diferente. Preparando-nos para entrarmos no milênio. Porque, para começar, a terra já está preparada para isto. Isto que? O fogo, que a purificará para que o reino milenial seja estabelecido. E antes de vir esta purificação para a terra, Deus está nos aprontando, porque temos que sair antes desta purificação. Temos que sair da terra antes disso. Seremos recolhidos fora daqui, então Deus entra em cena e a queima, e a purifica e destrói a tudo, e assim o deserto volta a florir rosas, vê? E isto volta a ser outro jardim do Éden novamente, só quando ela estiver pronta, sem pecados, sem mortes, sem germes, sem doenças, sem hospitais, sem cemitérios, sem motéis, sem nada. Sem esta geração pecaminosa, sem nada disso. Então, o milênio será estabelecido somente com Deus e seus filhos, aqui nesta terra. E o que ele está fazendo? Antes disso, preparando um povo para saírem daqui, antes que caia esta grande tribulação na terra. Pois bem, isto se trata dos negócios de Deus. E Deus está chamando, e Deus chama através de sua palavra. E a palavra precisa de um meio para se comunicar, para viajar, para ir. Você tem que falar para outro ouvir. Mesmo que você não tenha voz e aprenda a falar por sinais, isto também se trata de comunicação. E o que Deus tem feito? Deus tem provido um meio, uma forma. Tem nos alimentado, tem nos dado trabalho, tem nos dado condições de sustentar nossas vidas. E sustentar o trabalho, que é negócio de Deus. Por isso Ele exige de nós uma parte, para que haja isto. E por que uma parte tão pequena? Para aprendermos a viver com aquilo. Para sabermos que não depende disso. A menos que Deus multiplique, a menos que Deus faça. E não podemos, de forma nenhuma, sermos negligentes nesses negócios. Irmão Brano está orando, pedindo a Deus que nos perdoe por isto. Oro, Senhor, que Tu perdoes nossa negligência como somos, nos Teus negócios. E oro para que unjas mais uma vez, enquanto lemos Tua palavra, e vemos o sofrimento que foi trazido naqueles dias.
o sofrimento que veio para nossos irmãos. E que não está vindo para nós. Vê? E vemos o sofrimento que foi trazido naqueles dias para fazer o cônego desta grande igreja redimida do Deus vivo. Fazer o molde, não é? E isto veio através de sofrimento. O irmão Branham pregou isto no sermão, a era da igreja de Efésios. Talvez você não encontre isto no livro das eras da igreja, porque isto foi tirado do texto original. E você sabe que o livro foi pego às partes mais sobressalentes. Você sabe disso. Agora, novamente, isso não prova nada do presente ou futuro. Isso que o irmão Branham acabou de dizer aqui. Veja. E vemos o sofrimento que foi trazido naqueles dias. Isso não prova nada para nós no presente ou no futuro. Porque o sofrimento que veio para os irmãos daqueles dias, ele já disse em outro sermão que não virá para os irmãos desse dia. Veja bem. Vejamos que as eras passadas foram feitas por mártires. Mártires. Mas esta não. A era da noiva não é feita por mártires. Por pessoas que sofrerão, que padecerão. Nosso padecimento é diferente. Nosso sofrer é diferente. São testes tão terríveis. São situações tão sutis que muitos passarão por alto, não saberão que estão sendo testados, que estão sendo provados. Lá eles não tinham o que temos hoje. A provação que vinha para eles, a tentação que vinha para eles, era no meio de uma arena, onde era dito, se vocês negarem, serão livres. Se continuarem com esta crença de vocês, serão devorados pelos leões. E eles sabiam que negar isto era um passo, era comprar a passagem para o inferno, para o lago de fogo. E eles tinham a convicção que se eles pagassem com suas próprias vidas, simplesmente sentiriam aquela dor naquele instante, mas despertariam já do outro lado, na presença de Deus. Como estavam apedrejando Estevão. E ele ainda deste lado estava como em êxtase, vendo a glória de Deus, já se sentindo do outro lado. Então esses irmãos morriam nesta convicção. Mas hoje, não estamos mais na era dos mártires. E vem provas para você. Então observe a cada dia o quanto você é tentado e o quanto o diabo bombardeia suas astúcias, seu engano sobre você. Os irmãos do passado não tiveram isto. Eles não tinham que conviver com a desgraça todos os dias, constantemente, e olhe lá, dentro de sua própria casa. Veja como estão os meios de comunicações. Veja como vêm as coisas para você. Vozes, sons e imagens. E perceba que serão poucos que passarão nesse teste. Se o irmão Branham lá estava pedindo, orando a Deus para nos livrar, nos perdoar da nossa negligência, imagine hoje que temos quadruplicadamente ou muito mais as coisas diante de nós do que no tempo que ele fez esta oração. Pois bem, vamos ver então algo aqui no sermão A Era de Pátimo, ou a visão de Pátimo. O irmão Branham disse assim: em algumas vezes usamos a palavra como predestinação, mas é de certo um carrasco nesta era da igreja em que vivemos. Certamente foi uma grande coisa usada nos dias dos mártires. Carrasco. Pois eles criam nisto com certeza. Mas isto está longe das ideias dos legalistas. O ensinamento legalista na igreja que vem, que era uma coisa boa, porque ela toda se tornou calvinista na Inglaterra, até que não tivessem mais reavivamentos. E John Wesley veio pregando a doutrina arminiana, o que os balançou. Deus vai sempre sacudir a igreja. Então, a virgem nécia era aquela que não tinha óleo em sua lâmpada, que eu creio que era lançar em trevas exteriores, onde elas estavam se lamentando, lamuriando, arranjando os dentes. Se você for comparar isto com suas notas de rodapé, vai voltar de novo até a grande tribulação. E eu creio que eles são quem ficam para trás e passam pela grande tribulação. Quem? As virgens nécias, certo?
As virgens nécias que não tinham óleo em suas lâmpadas. Então, não dando tempo neste culto, talvez em cultos futuros, nós entraremos também em alguns assuntos sobre as virgens nécias. Uma vez que já falamos sobre elas, nos 4 cultos que tivemos sobre o grande julgamento do trono branco. E talvez alguns conceitos a mais venham a nós, né, neste aprendizado. Onde o irmão Branham diz, eu creio que elas são quem ficam para trás de quê? Do rapto. Veja bem isto aqui. Eu creio que eles são quem ficam para trás e passam pela grande tribulação. Este ficar para trás, qual é o sentido que te dá? Você não vai entender que as pessoas ficaram para trás quando você chegar no seu destino e ver que elas não caminharam, não estão lá. Você percebe quando alguém está para trás, enquanto você vai caminhando e aquelas pessoas já não conseguem te acompanhar. Estão ficando para trás. Esse deixado para trás, que isso me faz lembrar uma série de livros que tem, de filme, feito por religiosos a respeito disso, deixado para trás. Quem sabe pregaremos um tema só sobre isto futuramente, não sei. Esse deixado para trás, que se trata da igreja subindo no rapto, e as virgens nécias ficarem para a grande tribulação, juntamente com todos aqueles que estarão vivos para sofrer a consequência de seus atos. Esse deixado para trás está acontecendo agora, porque estamos na primeira fase do rapto, quando Deus tem descido com o alarido, porque ele desce com essas 3 coisas, alarido, voz de arcanjo e trombeta. E o William Branham disse, o rapto é em 3 fases, e está acontecendo agora. O alarido está aqui agora. Então aquelas pessoas que não estão sendo despertadas pelo alarido estão ficando para trás e por isso não conseguem entender a doutrina de Deus. Não conseguem acompanhar o raciocínio que é aquele que nos fez seres pensantes, racionais. O dono do raciocínio. O Deus da justiça, que conhece tudo, que sabe tudo, que sabe o fim desde o princípio. Este que nos dotou de inteligências para entendermos e aprendermos e crescer em conhecimento, esse está caminhando na frente como líder, distribuindo o cheiro do seu conhecimento. E muitos não estão conseguindo alcançar, porque estão sendo deixados para trás, até que não mais conseguirão ver os que estão marchando na frente, até o momento que a igreja for arrebatada e eles ficarem para a grande tribulação. Estão entendendo? Então você vê, irmão Branham diz, grande lição aqui. Se tivéssemos tempo de entrar mais nisso. Vê? Então você vê aqui que irmão Branham aponta que serão as virgens nécias, vê? As que vão sofrer perseguição, ou passar pela grande tribulação, como ele também chama isto. Ele chamou também da grande perseguição de a grande tribulação. Então a próxima citação que lemos também do sermão Perguntas e Respostas, onde perguntaram ao irmão Branham se as virgens tolas serão salvas ou não. Porque foram deixados para trás, não foram no rapto, mas são salvas ou vão para o lago de fogo? Esta é a pergunta. Então perguntaram isto para ele. Perguntas e respostas, do dia 23 de agosto de 1964, parágrafo 88. Ele diz, só um minuto. As virgens todas serão salvas? Agora ouça a resposta do irmão Branham. Ouça a resposta. Ele diz, não. O que quer que aconteça, acontece agora. Bem, se você apenas ficar nisto, o irmão Branham respondeu não, com 3 exclamações ainda. Porque ele está respondendo uma pergunta, de acordo com a forma que ela foi feita. E talvez eu não explique aqui, não teremos tempo. Só um minuto. As virgens tolas serão salvas? Ele diz, não. O que quer que aconteça, acontece agora. Mas eu já tenho pregado aqui tantas vezes que elas não se perdem, não foi? Quantas vezes eu já preguei para vocês? Inclusive, no mês de julho, entre julho e agosto, pregamos uma série de 4 cultos aqui sobre o grande julgamento do trono branco,
onde eu vos disse que eles não se perdem. E agora tem uma citação mobrando dizendo não. É por isto que as pessoas se enrolam tanto. É por isso que as pessoas entram em tantas divagações e interpretações. Por não compreender, por não saber, não ter uma visão panorâmica geral, concisa, dos atos, dos acontecimentos, de como se desdobram as coisas. Observe. Neste tempo, ela está em um estado. Ela terá de passar pelo período da tribulação. E isto porque ela rejeitou a compensação em sua plenitude. Esta compensação em sua plenitude, falamos há pouco, é uma anistia que Deus dá de graça. Um dom, uma dádiva. Veja. Ela é uma crente. Ela quem? A Virgem Nécia. Que na parábola aqui, onde nós vimos em Mateus 24, foi falar da parábola das 10 virgens. Aí nós só não vamos ler porque é muita coisa. Pois bem, ela é uma crente declarada, mas terá de passar pelo período da tribulação. A Bíblia diz, e o resto deles. O dragão esguinchou água de sua boca e fez guerra. E que hora era essa? Nunca houve um tempo na história onde as igrejas nominais estiveram tão esfomeadas em achar o Espírito, em achar o batismo do Espírito Santo. Eu faço aos homens de negócios cristãos, constantemente presbiterianos, luteranos, católicos e todos batistas, as centenas, igrejas de Cristo, nazarenos, peregrinos da santidade, adventistas do sétimo dia, cada um dos rebanhos tentando o encontrar. Mambrana diz, nunca houve um tempo onde as igrejas estivessem tão esfomeadas atrás do Espírito Santo. É um mover do Espírito, é um balançar de mão, é um tal de adoração, e é um tal de falar em línguas de um lado e outro para outro, e daí a pouco os católicos disseram, vamos entrar também no clima, e tem um movimento carismático, onde grandes personagens, inclusive, do nosso país fazem parte, como citando alguns nomes, Marcelo Rossi e Padre Zezinho, essa noite, conversando com uma determinada pessoa, ela disse, não gosto mais do Padre Zezinho. Mas por quê? É um cantor tão maravilhoso. E a pessoa disse, é porque ele se tornou muito carismático e eu não concordo. Uma católica dizendo, não concordo com o movimento carismático. Porque quando os católicos começaram a imitar os chamados pentecostais e começaram a também buscar o Espírito Santo, uma forma de não deixarem seus membros ir atrás disso nas igrejas evangélicas. Então eles mesmos levantaram este grande movimento dentro da própria igreja. São chamados carismáticos. Não é? E eles têm também sonhos, visões, línguas estranhas e tudo aquilo que você vê nas igrejas chamadas pentecostais, você encontra também no setor da igreja católica. Porque é uma forma de se equiparar, e eu disse a vocês no culto anterior que tudo está chegando a um nivelamento. O mundo inteiro está se nivelando. Crentes e não crentes, chamados crentes e declarados ateus, estão chegando ao mesmo nível de licenciosidade, de pecado, de descrença, de incredulidade, de blasfêmia contra Deus. Eles chegam a se nivelarem, e enquanto isso a noiva sobe. Vê? Por isso é em forma de pirâmide. Tem que subir. Tem que subir. Pois bem, nesta resposta, está bem claro aqui o que Mambrana respondeu. A virgem tola, ou as virgens nécias, rejeitou a compensação, que é a palavra em sua plenitude. Elas rejeitarão a doutrina de Cristo e, por isto, não têm a Deus. Não têm a Deus. Elas não têm, observe, quando você diz assim, puxa, não tem a Deus, e agora? O que significa não ter a Deus quando estamos falando da doutrina de Cristo? Bem, o que elas não têm é o Espírito Santo. Vocês sabem que Deus é Espírito, não é? E Ele é Santo. Ele é o Espírito Santo. Elas não têm o Espírito Santo, mas estão tentando encontrá-lo, estão buscando Ele. De alguma forma, estão buscando, mas não estão fazendo de acordo com aquilo que a Escritura diz. Vê? É por isso que não vão no arrebatamento, estão procurando o Espírito Santo de uma forma errada, no lugar errado.
Elas não podem encontrar o Espírito Santo fora da palavra. Estão buscando o Espírito Santo através de estudo, através da religião, através de interpretações, através disso, através daquilo, da teologia, ou seja do que for, mas não estão buscando o Espírito na palavra. Vê? Por isso, William Branham disse, não. Serão salvas? Ele disse, não. Por quê? Ele disse que tem que acontecer agora. Por quê? Elas não vão passar pela tribulação para se salvarem. Elas não vão sofrer a tribulação e depois, por terem sofrido, serão salvas. Não. O que tem que ser salvo é salvo agora. E as virgens nécias, se lá no final elas recebem o direito de entrar na vida eterna, é porque de alguma forma elas creram, procuraram obedecer, só não obtiveram o suficiente do Espírito. Elas são deixadas para trás para sofrer na grande tribulação, porque não aceitaram o dom da graça suprema que Deus tem enviado agora. A sua palavra, o seu conhecimento, a sua doutrina. Elas não conseguem captar isto. Ficarão para trás para a grande tribulação. Serão salvas? Eu disse, não. Porque elas são salvas agora. Vê? Elas são salvas agora. São crentes, pessoas limpas e santificadas. Mas não serão salvas. Elas entram na tribulação salvas já. Só não irão no rapto. Não serão arrebatadas. Terão que sofrer. Como os mártires sofreram. E de uma forma bem pior. Bem pior do que eles. Por isso a Bíblia diz, olha, bem-aventurados os que fazem parte da primeira ressurreição. Vê? O que acontece? Elas não têm o Espírito Santo, mas estão tentando encontrá-lo de alguma outra forma, não da forma da Escritura. Então veja esta outra citação, que já estamos entrando para a conclusão do nosso culto. No sermão Deus Escondendo-se em Simplicidade, do dia 12, do 4 de 1963, sermão este, que é assim que nós recebemos, eu não olhei direito a data e confundi um pouco, pensando que o irmão Branham tinha pregado ele depois dos selos. Não é? No entanto, foi antes, que é do dia 12. Aliás, eu pensei que era antes dos selos, e no entanto era depois. Não é? Depois, sei que é do dia 12 de abril. Os selos foram que mês? Quem lembra? Quem lembra agora? Do dia 17 ao dia 24 de março? Não é? Pois bem, essa é do dia 12 de abril. Deus Escondendo-se em Simplicidade. Algo aconteceu no outro dia. Parágrafo 116. Já temos isso traduzido. É aquela que a capa é feita com o lava-pés. Deve ter por aí em algum lugar. Aqui estou lendo. Não sei se eu tenho uma cópia dela aqui. Eu acho que não. Mas vocês conhecem. Algo aconteceu no outro dia. Vocês ouviram as fitas. Os 7 trovões. Que tempo é este, Senhor? Vê. Aconteceu no outro dia. Você conhece essas coisas. O tempo está à porta, igreja. Ele está dizendo para mim aqui que algo aconteceu e já estava registrado nas fitas e ele falou sobre os 7 trovões. E as pessoas querem saber o que é os trovões, estão buscando o que é os trovões. O tempo está à porta, igreja. O tempo está à porta. Não espere mais. Veja como foi. Como você não sabe se o rapto está acontecendo o tempo todo? Isto é uma pergunta. Observe isto. O tempo está à porta. Não espere mais. Veja. Tem ela aqui? Isto. Deus Escondendo-se em Simplicidade. Está nesse sermão aqui. Isso que eu estou lendo. Não é? Eu só não posso trazer como fazíamos antigamente. Digamos, se eu ler aqui 10 citações, eu teria que trazer para vocês 10 mensagens, né? Em cada lugar diferente. Então já não precisamos carregar este peso todo, né? Está bem mais fácil pegar só a citação. Observe. Como você sabe se o rapto está acontecendo o tempo todo? Quando você souber, já será passado. Um desaparecimento aqui e ali. Quando você souber, já vai ter acontecido. O julgamento golpeará o mundo, porque será inesperado. As pessoas não saberão quando já está caído na cabeça. Como é que vai cair algo na sua cabeça você olhando para aquilo cair? Não, aquilo cai de repente. Aquilo cai de repente.
Lembrei agora de Onésimo, né? Nosso vizinho lá, onde nascemos, quando um coco de um coqueiro tão alto caiu e tirou seu chapéu. Imagina. E passando por debaixo do coqueiro, e um coco seco caiu. Eram pés de árvore quase 20 metros, 25 metros, não sei que altura era aquela. Alguém conseguia subir aí e roubar os cocos. Não é? Não sei como. Mas o camarada passando ali, um coco daquele cair, tirar seu chapéu, cair na aba do chapéu. Veja que perigo. Não é? Mas se você estivesse esperando, não passaria por esse susto, não teria o cano rachado, seja o que for. Agora entenda, porque isso é um golpe. É uma pancada. É uma pancada. Ele diz, quando você souber, já vai ter acontecido. E o julgamento golpeará o mundo. Um golpe certeiro, de uma vez por todas. Você diz, bem, eu pensei que é muito tarde. Eu pensei que é muito tarde agora. Lembre-se, eles não souberam até que entraram na arca. Mas já era tarde. Eles olhavam para cima, não via chuva. Nem nuvem tinha. Não tinha chovido nunca. A umidade vinha de baixo para cima. Então dizer que ia cair chuva de cima era a mesma coisa que estamos falando hoje. Vai vir um arrebatamento e as pessoas dizem, para onde, Fran? Tem sondas espaciais por aí, olhando tudo. Temos enviado sondas a Marte, a outros planetas. Nada, de onde? Arrebatado para onde? Não existe céu. Os cientistas dizem isso que você vê aí azul. É 8 quilômetros de atmosfera que tem, o nome lá que eles dão, porque tem atmosfera, estratosfera, ferosfera, bestafera, que eu nem sei. Tanta esfera é esta? Não é? Mas eles falam que esse azul é 8 quilômetros aí de extensão que tem em um determinado espaço, que você quando olha vê este azul. Não é? E ele diz, não existe tal coisa como o céu. Porque é um reino espiritual. E o reino espiritual é tão sólido, é tão real quanto esse reino matéria que você pode ver, que você pode tocar e sentir. É como se não fosse real para nós, porque estamos limitados à luz, matéria e tempo, a 3 dimensões. Só poderemos saber a realidade do mundo espiritual quando nos tornarmos aquilo que é o reino espiritual. E outra vez, você poderá sentir, apalpar, pegar, porque você estará no seu habitat próprio, no seu próprio mundo, vamos dizer assim. Lembre-se que seres espirituais em nosso mundo dependem da matéria para se comunicar. O próprio Deus, que é espírito, usou o corpo de seu filho. Os demônios, que são espíritos, anjos caídos, usam os corpos das pessoas, porque eles estão fora de seu mundo. No entanto, eles sabem que este mundo é uma realidade. Tanto é que eles interagem neste mundo. Da mesma forma, o mundo do espírito, o mundo espiritual, para nós, é como um sonho, como uma fantasia. No entanto, aqueles que tiveram contato com este mundo sabem da realidade do quanto é. William Branham dizia, vocês não sabem o que acontece. Quando um demônio é expulso de uma pessoa, eles gritam, eles perneiam, eles choram. E ele disse, os expulsos são expulsos na plataforma, na fila de oração, mas quando eu vou para o hotel dormir, eles ficam perturbando ao redor, tentando me atingir. É real. É real. O céu é real. É um corpo diferente. Mas vamos pegar, sentir, apalpar, falar, rir, pular, brincar. Vê? Isto aqui é uma sombra. É o negativo do que é o outro mundo lá. Amém? Vamos concluir? Vamos concluir então. Já que acabou a gravação do vídeo, apenas continuamos com a gravação do áudio. Ainda teremos gravação de vídeo completa aqui, se Deus quiser. Pois bem, você diz, bem, eu pensei que é muito tarde agora. Lembre-se, eles não souberam até que entraram na arca, mas já era tarde. A virgem nécia não soube até que voltou. E a virgem prudente
havia se ido. Então, ela foi deixada para o período da tribulação. Vê? Que estava assim. Estavam caminhando juntas. Estavam caminhando. Dormiram nesta busca. A Bíblia diz, dormiram todas. Daqui a pouco houve um clamor. Eis o noivo saiu ao encontro. Todas se despertam. Virgens nécias e virgens prudentes. As nécias é tola, sem juízo, sem responsabilidade, nunca ligaram para nada. Todos se despertam com a mensagem, com o grito da grande águia. Mas aí, uma parte descobre que não pode prosseguir daquele jeito. Não compreendo, não consigo, parece que não é para mim, não estou conseguindo captar. Dá-me um pouco desse teu conhecimento. As virgens prudentes dizem, não, só temos o suficiente para nós. É melhor você ir comprar a quem tem para vender. Neste período que elas então começam a procurar a verdade, onde foram enganadas, onde substituíram interpretação por revelação, enquanto isto a noiva se foi, caminhou. Eles foram deixados para trás. Quando eles voltarem e verem realmente aquilo era verdade, realmente estava correto, realmente estávamos enganados, já não dará mais tempo a acompanhar. E ficarão, a tribulação os acompanhará. Porque não caminharam na velocidade própria para sair fora, para entrar neste portal como é que chama? Como chama, meu Deus? O portal que é fora de tempo e de espaço. Eu não lembro agora o nome que eu queria vos citar. Eu lembrei só de uma parte. Não é? E tudo. Pois bem, eles não conseguirão entrar neste portal. A tribulação, como uma onda, os apanhará. E para onde foram? Não tem nada na frente. Aqueles outros ali sumiram. Como? Interdimensional. Isso mesmo. Interdimensional. Pois bem. Então, eles serão deixados para trás na grande tribulação. Assim nós vemos, vamos colocar de pé, que os tipos estão todos aqui. Os tipos estão todos aqui. William Branham citou Noé, que eles não perceberam até que Noé entrou na arca, 7 dias depois passaram, veio o dilúvio e destruiu a todos. Só quando Noé entrou na arca, selou por dentro, o anjo veio, selou por fora, e começou a cair chuva, que eles perceberam que Noé falava a verdade, mas era tarde para eles. Então, agora o irmão Branham, quando fala das virgens nécias que serão deixadas para trás na tribulação, cita o que aconteceu no tempo de Noé. Assim vemos que está aqui os tipos. O dia de Noé e a virgem tola não tendo o Espírito Santo. Quando ela voltar e descobrir como consegui-lo, será muito tarde então. Por isso, eu temo. E é daqui que nós vamos continuar no próximo culto, se o Senhor nos permitir. Eu temo que este grande despertar que está acontecendo ao redor do mundo, é a última varredura de Deus para pegar aqueles que são ordenados a entrar. Este grande ensino da doutrina da mensagem ao redor do mundo é a última varredura que Deus está fazendo, que Deus está dando, pegando aqueles que são ordenados para entrar na arca. E você sabe muito bem o que é a arca para nós, não sabe? A arca é a palavra. É nela que você encontra o Espírito. Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, oramos a Ti nesta hora, pedindo a Tua ajuda, Senhor, para cada um de nós, porque sabemos a seriedade destes fatos. E sabemos que estes são atos do Espírito que está acontecendo em nossos dias, no grande desenrolar do plano que Tu arquitetaste desde antes da fundação do mundo. E aqui nós temos pessoas jovens, Pai, crianças, pessoas já maduras de idade, e Tu conhece cada um de nós, sabe os problemas e as necessidades de cada um. Por mais que nos sentimos aliviados nesta terra, neste mundo, nós bem sabemos que alívio mesmo, descanso mesmo, só teremos em Teus braços, em Tuas mãos. Então pedimos que o Senhor ajude a cada um de nós a vivermos de acordo com a Tua vontade, Senhor. Perdoa os nossos pecados, nossos desejos errados, nossos pensamentos errados, tudo aquilo que não condiz com a Tua natureza, que o Senhor nos limpe e nos purifique,
e nos santifique a cada dia como filhos e filhas do Senhor. Claro que neste instante, nestes dias, ainda estamos neste mundo, interagindo neste mundo, mas na tua oração tu disseste, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, Pai, mesmo vivendo neste mundo pecaminoso, que possamos estar livres das astúcias ciladas do inimigo, Pai. E não temos como ficar livre dela, a menos que tenhamos a proteção do Espírito sobre as nossas vidas. Nós oramos por isto, pedindo a tua ajuda, no nome amoroso de teu Filho Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Amém. Deus os abençoe. E até o próximo culto, se o Senhor nos permitir. Muito obrigado aos que vieram, aos que nos ouvem pela internet. Deus abençoe a cada um de vocês. Leve adiante a doutrina da mensagem. Passe para as pessoas o nosso link na internet, onde temos já um grande acervo de estudos, de cultos, disponível para todos aqueles que desejarem aprender sobre Deus. Deus te abençoe. No nome de Jesus Cristo. Amém.